Os Sith, que também já foram conhecidos como Ordem ou Império Sith, eram uma ordem de portadores da força que se dedicavam ao lado sombrio. Eles surgiram a partir de divergências na Ordem Jedi e, com o tempo, se tornaram os inimigos mortais da Ordem, lutando contra eles em inúmeras guerras. Os Sith eram impulsionados pelas suas emoções e enganavam com facilidade. Acima de tudo, eram obcecados pelo poder e tentavam obtê-lo a todo custo. Por volta de 1000 anos antes do bloqueio de Naboo, eles se encontravam à beira da extinção devido a conflitos internos. Das cinzas, Darth Bane surgiu e garantiu a sobrevivência dos Sith graças à regra dos dois. Durante toda a Era da República, enquanto os Jedi serviam como guardiões da paz e da justiça, os Sith operavam em segredo, conspirando para reaver o controle da galáxia. E esses são 10 fatos sobre os Sith. Os Sith se concentraram nas emoções primárias, como raiva, dor e medo, para ganhar poder do lado sombrio. Eles seguiam um código que era a antítese do código Jedi. O código Sith insistia na importância da paixão e na rejeição da paz, indicando que é apenas o caos. Durante o reinado do Império Sith, muitos membros se aproveitaram desse código para declarar guerra a seus líderes e tentar tomar o trono, assegurando que o caos nunca cessasse, nem mesmo na comunidade Sith. Como reforço, a regra dos dois assegurou que a relação entre mestre e aprendiz não fosse de confiança. Tanto o mestre quanto o aprendiz procuravam por qualquer sinal de fraqueza no outro, pois o mestre fraco deveria ser derrubado pelo seu aprendiz, assim como o aluno fraco merecia ser substituído por um mais digno e mais poderoso. Essa filosofia foi adotada pelos Sith, que utilizaram como uma maneira de purificar os fracos e se tornar mais fortes com o tempo, já que apenas um aprendiz que havia superado todos os Sith anteriores poderia tomar o lugar de seu mestre através de um combate honroso. Os Sith não são capazes de conseguir cristais Kyber como os Jedi. Para consegui-los, ele precisa matar um Jedi e tomar aquilo que ele tem de mais precioso, sua arma. No caso de um Jedi caído, ele utiliza o próprio cristal. Para se conquistar as trevas, primeiro deve-se acabar com a luz. Antes de se obter a lealdade do mal, deve-se tirar o elo de lealdade de alguém bom. Então, ele corrompe esse cristal, depositando inúmeras emoções ligadas ao lado sombrio. Ele perde sua cor original e se torna vermelho. Os Sith não conseguem construir seus próprios sabres de luz. Eles são ardilosos, sorrateiros, agressivos e utilizam a raiva para matar seus inimigos e roubar os seus sabres. É então que ele utiliza suas peças para criar os seus próprios, ou modificá-los. Muitos Sith utilizavam sabres de luz de lâmina dupla, tipo de sabre mais eficiente contra 2 ou mais adversários, considerado uma arma voltada para matar. Como seu uso era desencorajado pela Ordem Jedi, os Sith a consideravam uma arma perfeita, principalmente se empunhada corretamente. Cada lâmina era operada de forma individual, o que significa que continham 2 cristais, ou seja, um trabalho a mais para um Sith conseguir cristais Kyber. Milhares de anos antes das Guerras Clônicas, no período em que os Sith ainda eram conhecidos como Jedi Negros, iniciaram a Guerra Civil contra a Ordem Jedi. Os Jedi Negros foram derrotados e fugiram para o espaço desconhecido. Sem o conhecimento dos Jedi, se estabeleceram em Korriban. Lá construíram templos e tumbas no local que chamaram de Vale dos Lordes Sombrios. Tempos depois, já Lord Sith entraram em guerra novamente contra os Jedi e a Velha República. Durante essa guerra, os Sith atacaram a capital da República, Coruscant. Com a vitória, construíram um santuário no planeta que se tornou um lugar de imenso poder sombrio. Eventualmente, os Jedi foram capazes de contra-atacar e expulsar os Sith de Coruscant. Cerca de 1000 anos depois, os Jedi construíram um templo sobre o santuário de Coruscant, com a tentativa de eliminar a energia sombria contida ali. A ideia não deu certo, e mais de 5000 anos depois, essa energia ainda era sentida por vários usuários sombrios e pelos próprios Jedi residentes ali. Inclusive, era essa mesma energia que Sheev Palpatine utilizava para mascarar sua presença sombria dos Jedi. Quando houve a ascensão do Império, o Templo Jedi se tornou o Palácio Imperial. Palpatine ordenou que escavassem o subsolo do templo em busca desse santuário. Não se sabe se ele o encontrou ou se utilizou o seu poder, mas sabe-se que durante o reino do Império, ele passou muito tempo isolado no palácio. Através de alquimia Sith, ele foi capaz de abrir um portal para o mundo entre mundos, mas não possuía poder suficiente para atravessá-lo. Teorias dizem que esse portal é semelhante ao Holocron Jedi.
Apenas usuários da luz podem acessar esse mundo, precisando ter o coração puro, livre da raiva, do ódio e do medo. Por isso ele não pôde entrar. Então é possível que ele tenha utilizado o poder desse santuário para tentar forçar a sua entrada. Após divergência de poderes e sobre a ação dos Jedi dentro da Ordem, um grupo de Jedi ficou conhecido como os primeiros Jedi Negros. Liderados por Ajunta Pal, foram expulsos da Ordem Jedi e exilados da República, se abrigando nas regiões desconhecidas. Através da força, os Jedi Negros foram guiados até o planeta Korriban. Lá foram bem recebidos pela espécie nativa, conhecidos como Sith, mas também podiam ser chamados de Sith vermelhos ou Sith puro sangue. Os Jedi Negros estudaram sua sociedade por muito tempo, até que Ajunta Pal assassinou o líder Sith da época e, junto com os outros Jedi Negros, escravizaram todo o povo. Daí vem o título, Lorde Sombrio dos Sith. Já como o primeiro Lord Sith, Pal fundou o primeiro Império Sith e o expandiu para outros mundos. Korriban é um planeta montanhoso de areias vermelhas que fica na orla exterior e abrigava os antigos Lord Sith. O planeta foi abandonado devido à devastação generalizada durante inúmeras guerras, apesar de nunca ter sido esquecida pelos Sith. Localizado em sua superfície estava o Vale dos Lordes Sombrios, um lugar isolado e sombrio, repleto de túmulos dos antigos, como Darth Bane, que foi o último Lord Sith a ser enterrado no vale antes de seu total abandono. O Templo Sith foi o maior monumento do vale, que além de conter a cripta dos Lord Sith, havia também enormes câmaras de execução para sacrificar os prisioneiros Jedi. No canon atual, Korriban passou a ser chamada de Moraband. Esse nome foi mencionado pela primeira vez no episódio Destino, da série A Guerra dos Clones, e fez sua primeira aparição no episódio seguinte, Sacrifício. Originalmente, o planeta se chamava Korriban e apareceu pela primeira vez no quadrinho Tales of the Jedi. Durante a produção do episódio Destino, a equipe de A Guerra dos Clones inicialmente chamou o planeta de Korriban, mas George Lucas optou pela mudança de nome, e Moraband foi o escolhido. Não se sabe exatamente o motivo dessa alteração, mas rumores disseram que ele achava que Moraband soava melhor, ou que George Lucas simplesmente quis assim. Após o lançamento do episódio, a equipe da Lucasfilm afirmou que ao longo das eras, um planeta tão antigo quanto Moraband recebeu vários nomes ao longo de sua existência. Portanto, o nome Korriban continua sendo válido, só não confirmado no canon. Os holocrons eram dispositivos capazes de conter diversos tipos de informações. Embora a função dos holocrons Sith fosse semelhante à dos Jedi, eles geralmente tinham forma de pirâmides, ou tetraedros, enquanto os holocrons Jedi tinham formato de cubo. Os holocrons Sith só podiam ser abertos por usuários do lado sombrio, e foram considerados um dos artefatos mais perigosos da galáxia pelos Jedi. Além de conter diversos segredos, também possuíam um imenso poder. Quando combinados, eram capazes de revelar tanto o futuro quanto o passado. Os holocrons Sith também serviam como chaves, como é o caso do de Malachor. Construído junto com a super arma, serviu como um ativador para liberar o poder e passar o controle da vida para quem tivesse em posse do holocron. A regra dos dois passou a fazer parte da filosofia dos Sith, determinando que só pode existir 2 Lordes Sombrios por vez. Um mestre para incorporar o poder do lado sombrio da força e um aprendiz para ansiar por isso. Essa regra governou os senhores dos Sith por um milênio. De fato, Darth Bane foi sim o fundador da regra dos dois. Porém, bem antes disso, as doutrinas Sith já giravam em torno dessa regra, um mestre e um aprendiz. A prova disso são alguns templos Sith, onde só podem inserir um par de usuários da força. Darth Bane pôs essa regra em prática após sobreviver à Batalha de Ruusan, determinando que a ganância dos Sith provou ser sua própria ruína. Esses ensinamentos foram encontrados no holocron que foi estudado por Bane. A regra dos dois podia ser considerada uma profecia, já que ela previa a existência dos Sith em apenas 2 por vez, indicando que, um dia, a Ordem Sith seria destruída por sua própria ganância. No livro Darth Bane, Caminho da Destruição, Lord Cassim fala com Bane sobre o título Darth. Ele disse que no passado, o título era mais do que um mero símbolo de poder, era uma alegação de superioridade, utilizado pelos Lordes Sombrios que tinham procurado sua força de vontade sobre os outros mestres. Era um desafio, um aviso, curve-se ou será destruído.
Isso fez com que, durante o processo de criação da regra dos dois, Benny criasse testes, no quais o mestre deve impor a seu aprendiz para que ele seja merecedor desse título. O título Darth é um padrão, e quem escolhe o nome é o mestre, geralmente com algum significado, como por exemplo, Darth Players. Seu mestre o nomeou assim porque Players é derivado de Plague, que significa praga, o que ele seria para a galáxia devido ao seu foco nos aspectos esotéricos e sobrenaturais da força. Ou Darth Tyrannus, nome dado por Sidious a Dukan, devido a toda sua maestria no combate com o sabre de luz. Caso o aprendiz não fosse aprovado em um desses testes, ele deveria ser eliminado e substituído. Mesmo já recebendo o título Darth, o aprendiz continua sendo o aluno, e isso só mudará quando o mestre for destruído. Os Sith não podem se tornar parte da força cósmica e se tornar um fantasma da força como os Jedi. Isso porque muitos deles estão obcecados pela imortalidade e estão sempre procurando maneiras de estender suas vidas. Os poderes do lado sombrio permitem até certo ponto a manipulação do corpo do usuário para lhes dar longevidade não natural. Mas isso em geral vem ao custo de deformidades progressivamente mais extremas, como Darth Players, que tentou repetidamente criar vida através de experimentos com a força. Muitos Sith tentaram transferir sua energia vital para objetos e permaneceram ali por anos, assim como tentaram transferir suas consciências para outras pessoas. A forma mais eficiente de todas foi a clonagem, mas que não oferecia garantia nenhuma, já que era praticamente impossível clonar a sensitividade à força. Anos após a Batalha de Yavin, o Imperador conseguiu realizar esse feito após várias tentativas, apesar da falta de tempo para fortalecer o seu novo corpo. Tanto a luz quanto as trevas possuem a mesma quantidade de poder, mas diferente da luz, todo o poder do lado sombrio é livre para ser utilizado pelo usuário. Dessa forma, os Sith são indiretamente mais poderosos que os Jedi. De qualquer forma, o lado sombrio é apenas um atalho para adquirir poder. Prova disso são os raios e a asfixia da força, capazes de matar a vítima em questão de segundos. É como se a energia dela se unisse ao Sith, o tornando mais forte. Acontece aqui, o lado sombrio sempre agiu em contraste com a luz. Seu uso nunca foi proibido. No entanto, os Sith vão muito além e acabam fazendo uso de habilidades proibidas. Esse é o errado, e o motivo pelo qual eles não podem continuar existindo. É aí que entra o Jedi. A Força os escolheu como seus guardiões. Sem eles não pode haver o equilíbrio na Força, pois desde sua criação, eles são os únicos capazes de protegê-la. A presença de um Sith corrompe e destrói o equilíbrio natural, fazendo com que muitos destinos sejam alterados drasticamente. E é o que diz a profecia do escolhido. Cabe não só a ele, mas a todos os Jedi destruir os Sith para a paz reinar na galáxia. Somente a sua total erradicação, restando apenas o lado sombrio puro, é capaz de restaurar o equilíbrio na força.